sempre é uma leitura que fala sobre Jesus, que ele ensinou, que ele fez, como é algo que Jesus falou e ensinou diretamente, em atitude de respeito para ouvir essa leitura, nós costumamos ficar em pé. Lucas, capítulo 21, versículo 5 até o versículo 28, leitura na qual então queremos também fazer a nossa mensagem. Lucas 21, 5 até 28. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. Aí eles perguntaram: mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado, para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá grandes terremotos de terra, ou tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então, os que estiverem na região da Judeia, que fujam para os montes; quem estiver na cidade, que saia logo; e quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra grande aflição e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo, e os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo deles, de eles fazerem isso. E Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e na terra. Todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas.
das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá, descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Até aqui a leitura. Que Deus abençoe estas palavras em nossa mente, em nossas almas. Que o Espírito Santo então nos oriente. Pode assentar-se. Talvez vocês ficaram um pouco assustados ao verem estas palavras, não que sejam novidades, não? Sabemos que elas já foram lidas e ouvidas muitas vezes. Mas não é para ficarmos assustados. É para sermos realistas. Alguém disse certa vez que há 3 tipos de pessoas. Aqueles que são otimistas, tudo vai dar certo, tudo vai se resolver. Aqueles que são pessimistas, que dá tudo errado e tudo vai dar errado. E há aqueles que são realistas. Encaramos a realidade e vivemos sem medo, encarando essa realidade. E para ilustrar bem isso, essa pessoa disse o seguinte: o tempo está armado para chover. E o pessimista olha para o tempo e diz: olha, eu não vou porque vai chover. O otimista diz: parece que vai chover, mas não vai chover, eu vou. E vai tomar um banho de chuva. O realista diz: pode ser que chova. Ele pega um guarda-chuva e vai. E não se molha porque ele tem um guarda-chuva. É claro que nós cristãos também podemos ser otimistas, mas não otimistas sem a direção, sem a orientação, sem a fé no Salvador Jesus, que faz com que de fato sejamos mais que otimistas, sejamos realistas, e por estarmos firmes na fé, também podemos ser otimistas, podemos estar encorajados. E essa coragem não vem a partir do nosso íntimo, a partir do nosso buscar essa coragem ou orientações em outras pessoas para isso. A nossa coragem, ela vem tão somente porque o próprio Deus, em Cristo Jesus, além de nos ensinar, de nos orientar, Ele nos anima, porque temos nele a salvação. Os discípulos, aqui na nossa leitura, por assim dizer, fazem aquele papel nas pessoas que são otimistas, sem talvez pensar muito na realidade. Eles olharam para o templo em Jerusalém. Vocês sabem, uma das 7 maravilhas do mundo naquela época. Um templo que na verdade era o segundo templo. O primeiro, construído por Salomão, foi destruído. E agora o povo retornando para Israel não tinham condições de reconstruir um segundo templo. Mas Herodes, para agradar o povo, imperador romano, para agradar os judeus e cobrar muitos impostos dos judeus sem que eles reclamassem, o próprio Herodes constrói o templo, reconstrói o templo, com muitas outras pessoas, governantes que também eram poderosos e eram ricos. Então está lá o segundo templo reerguido, com pedras de mármore, com muito ouro, com muitos presentes doados para embelezar o templo. Esse templo era grandioso e
podia ser avistado de longe. Os discípulos com Jesus estão no monte e de lá eles avistam o templo. E então os discípulos olham para este templo e chamam a atenção de Jesus. Marcos 13, capítulo 1, diz, os discípulos dizem: veja que pedras, que edifícios impressionantes. Eles ficam admirados com o poder do povo judeu, mesmo escravizados, ou mesmo dominados por Roma. Eles ainda tinham aquele orgulho de ter um grande templo, de serem o povo de Deus. E muitos, quase todos, pensavam assim: nós não somos escravos de ninguém. Deus vai restabelecer o nosso poder, a nossa força. Eles se orgulhavam deste tempo. Se orgulhavam de ser o próprio povo de Deus. E pensavam: nós seremos um grande povo e vamos dominar este mundo. Teremos um rei novamente, como Davi, como Salomão e outros mais. Olhando para o templo, eram otimistas, sem se preocuparem mais a fundo com aquilo que Deus de fato orienta e diz em sua palavra. Sem se preocuparem com o semelhante, com o próximo, mas preocupando-se com seus próprios interesses, com seu próprio bem-estar. Então Jesus vai dizer: é preciso que aconteça estas coisas, que o templo seja destruído, que vocês deixem de ser orgulhosos e arrogantes. E ele vai dizer então: não ficará pedra sobre pedra disso que vocês estão vendo. Não só o templo, mas a própria cidade de Jerusalém. Tudo será destruído. E não demorou muito tempo. Jesus estava com mais ou menos 30 e poucos anos, 32 anos nessa época. E lá pelo ano 70, ou precisamente no ano 70 depois dele, mais ou menos então, 40 anos depois, o templo de fato é destruído com toda a cidade. Historiadores como Joséfo e também Eusébio relatam que pelo menos 1 milhão de pessoas foram mortas naquela ocasião. 97 mil foram levadas como escravos para outros países. Uma destruição não só das coisas materiais, construções, mas do próprio povo. Ficamos assustados? Ficamos apavorados? Claro. E é para ser assim. É para ficarmos de fato assustados e apavorados. Nós não olhamos para acontecimentos aqui, que já passaram há muito tempo, e que estão acontecendo hoje ainda, e que vão acontecer ainda pela frente? Sim. Vemos o que aconteceu, o que está acontecendo, imaginamos o que vai acontecer, e ficamos assustados. Se olharmos apenas a partir do nosso ser, do nosso entender, da nossa razão, enfim, ficamos apavorados. E Jesus diz: é preciso que seja assim, no versículo 9. Essas coisas precisam acontecer para que, quem sabe, pelo menos alguns, volte-se para Cristo. E não foram poucos os judeus que se converteram com o tempo ao cristianismo, ou foram convertidos melhor. Não são poucas as pessoas que, diante das grandes dificuldades aqui neste mundo, percebem a mão de Deus, não só restaurando,
mas a mão do próprio Deus castigando, porque o mundo jaz no maligno. O mundo, guiado pelo próprio diabo, é mentiroso. O mundo engana. O mundo se ilude com coisas deste mundo. Alguns são muito pessimistas e outros são otimistas, sendo iludidos por falsos discursos, por falsos ensinamentos. Neste mundo, como seres humanos que somos, temos a nossa dificuldade, o nosso velho homem, precisamos sentir, sempre e novamente, a nossa inteira dependência para com o nosso Deus. Não só para sobrevivermos neste mundo, pois até mesmo cristãos não sobrevivem diante das catástrofes, diante das guerras e perseguições. Não só para isso. Claro que Deus também quer proteger o seu povo aqui neste mundo e permite que saiamos daqui só quando Ele assim o quiser. Mas mais que isso, ou mais importante que isso, Ele quer que sejamos firmados na fé. Ele quer que olhemos para o Cristo que não só fala dessas dificuldades, mas para o Cristo que, morrendo na cruz, nos salva, o mesmo Cristo que vai dizer: não tenham medo. Não quer dizer que o fim do mundo vai estar aqui ou será amanhã. Não, as coisas difíceis acontecem exatamente para podermos estar agarrados ao nosso Deus, que nos protege e nos guarda na fé, e pela fé estamos então encorajados a viver esta fé, mesmo no mundo que persegue o cristianismo. Versículo 9, Jesus vai dizer também: não tenham medo. Quando ouvirem sobre as guerras, as destruições, as perseguições e o sofrimento, não tenham medo. Não precisamos ter medo. Mesmo que venhamos a sofrer, mesmo que venhamos a perder a vida aqui neste mundo, mas ganhamos a vida verdadeira. E enquanto aqui, nós contamos com o próprio Cristo que disse: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nós contamos com o Espírito Santo que mora dentro de nós e nos orienta sempre na sua palavra. Nós contamos com o corpo e o sangue de Cristo verdadeiro, recebido também na Santa Ceia, ou o próprio Cristo recebido na Santa Ceia. Ele não nos desampara. Às vezes estamos assustados, é verdade. Temos os nossos medos e as nossas aflições, mas temos um Cristo que nos consola, que nos orienta, e que diz: nenhum fio de cabelo vai cair da vossa cabeça sem o consentimento do nosso Deus. Significa que Ele nos dá toda a cobertura, toda a proteção, todo o cuidado que precisamos para exercer e realizar a nossa missão, a nossa função aqui neste mundo. Mas de novo, olhando para aquilo que Jesus fala de forma a nos assustar, e ele diz isso olhando para Jerusalém, que se afastava sempre novamente da orientação de Deus. Ele olha para Jerusalém, que já tem o Messias ali pregando e falando, fazendo sinais e tudo mais, e o povo não está ouvindo, as autoridades também não. Jesus tem piedade daquela cidade. Ele olha para a cidade e diz lá em Lucas 13:34: eu quis abraçar a vocês, eu quis cobrir vocês como uma galinha faz com os seus pintainhos. Vocês matam os profetas, vocês perseguem, prendem e matam
aqueles que vão pregar o Evangelho. Vocês não quiseram. Então vocês precisam sofrer e ser destruídos, para que, quem sabe, alguns venham a crer. Jesus olha para aquela cidade, não quer destruir a cidade. Ele chora olhando para Jerusalém, para Israel como um todo. Certamente Jesus olha para o mundo hoje. Um mundo que sofre, um mundo que faz guerras, um mundo que persegue os cristãos, um mundo que enfrenta catástrofes naturais, tempestades, vendavais, ciclones, tsunamis. Poderes serão do céu, estrelas, tudo cairá no final. Mas enfim, temos aqui sinais. Sinais estes que mostram que Deus Todo-Poderoso, deixando entre nós a sua palavra, que infelizmente não é atendida, não é lida, não é estudada, é queimada, não é ouvida. Então Deus diz: eu vou chamar a atenção de vocês, vou mostrar que existe um Deus Todo-Poderoso. Então, as catástrofes e as dificuldades. Mas não é esse o interesse e a vontade do nosso Deus. Ele quer sim que muitos se arrependam, aliás todos, e que assim então creiam e todos sejamos salvos. Este é o seu desejo, porque a vida neste mundo, embora prezamos muito esta vida, embora queiramos muito ter bem-estar, tranquilidade, já aqui e agora, sabemos que isto é como aquele templo pomposo, majestoso. Jesus diz: isso tudo será destruído. O que de fato aconteceu. Cuidado com aqueles que são pessimistas e que dizem que Deus não está olhando para nós. Cuidados com aqueles que são otimistas, sem Deus, e dizem: não, o que está sendo dito aqui na palavra é muito difícil, muito complicado, terrível, eu não aceito isso. Deus é poderoso, Deus é bonzinho, Deus vai me dar vida boa, me dar saúde, tudo que eu preciso aqui. Ele pode até nos dar vida boa e o que precisamos aqui. Mas nós vivemos num mundo mau, num mundo que persegue, como disse, num mundo onde o diabo anda de redor como um leão que ruge, querendo devorar, num mundo onde temos o velho homem. Então não estamos ainda no paraíso, não estamos ainda no novo céu e na nova terra. Cuidado então com aqueles que pregam prosperidade, com aqueles falsos profetas que falam da teologia da glória. Cuidado com os falsos profetas. Precisamos da orientação de Deus, morando em nós com o Espírito Santo, quer se nos dar não só a compreensão correta desta palavra, mas uma fé igualmente sincera e correta. Quando nós sabemos, como confessamos aqui no início do nosso culto, também somos pecadores, também somos falhos, e precisamos diária e abundantemente do perdão dos nossos pecados, que Jesus de fato conquistou para todos nós, sofrendo em nosso lugar na cruz. Nós, os que prezamos pela verdade, nós, os que cremos, estamos aqui no mundo que nos odeia, que nos persegue, um mundo que quer destruir o cristianismo. Não estou dizendo novidade para vocês, vocês sabem disso, mas não tenham medo. Nem um fio de cabelo de vocês será perdido.
E quando estas coisas estiverem acontecendo, então alegrem-se. Fiquem firmes, diz o versículo 28. Fiquem de cabeça erguida. Não precisamos sair daqui, poxa, o pastor hoje estava bravo. O pastor hoje desceu a lenha. Não precisamos sair daqui de cabeça baixa. Podemos sair daqui de cabeça erguida. Podemos sair daqui certos de que este mundo nos persegue. O diabo também usa o mundo e o nosso próprio velho homem para, se possível, destruir a nossa própria fé. Mas não é possível, porque com a verdade, que é o próprio Senhor Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, com Jesus nós estamos encorajados para enfrentar esse mundo mau. Estamos encorajados para dizer não a tudo aquilo que é falso e que é enganoso. Pois o nosso Deus poderoso está conosco e não nos desampara, mesmo sofrendo, mesmo com dificuldades. O nosso Deus vai dizer que tudo isso também será destruído, quando não sabemos, mas será destruído. E haverá um novo céu e uma nova terra. Pois, ainda diz o versículo 28, fiquem firmes de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Logo, não demora. Isso já foi dito para os discípulos lá atrás, não? Vocês poderiam dizer: não, está demorando. Não é logo. Pode ser a qualquer momento, não sabemos. Esse logo, para Deus, tem um sentido. Para nós, talvez, que contamos aí os dias, os anos, pode parecer demorado, mas não, é logo. Pode acontecer a qualquer momento, com um tirar da nossa vida aqui neste mundo, ou com a vinda de Jesus. Mas que estejamos de cabeça erguida, firmados na fé pela graça dele mesmo, não uma fé qualquer, mas uma fé no Cristo que está conosco, que nos ama e que nos salvou. Amém.